Samuel 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus. E se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeg. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Silo e trouxeram de lá a arca do concerto, o Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. E trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto à cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem à grande presa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto,
Também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, e chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse de Israel: a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou. Pelo que nem os sacerdotes, nem nenhum de todos que entraram na casa, pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre nossos deuses. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca de Deus. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroides nas partes secretas. Então enviaram a Deus a arca de Deus e a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem a mim e ao meu povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem ao meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroides que o clamor da cidade subiu até o céu.